Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças ao bom Deus. Aqui quem fala é o Thiago, mas vocês também podem me chamar de Teófilo, afinal eu sou o amigo de Deus. E você, já é amigo de Deus? Hoje eu vim orar com vocês por um coração em chamas pelo Espírito Santo. E o que me tem constrangido a buscar por isso nesses dias é a leitura de um livro que se chama Coração em Chamas pelo Espírito. Princípios, orações e inspirações para aquecer a sua liderança e vida cristã, do Dr. Wesley Duell. É um livro muito interessante que eu ainda, na verdade, estou no começo dele, mas é um livro muito bom. Eu já estou gostando ali dele e ele traz muitas reflexões para que a gente possa aquecer a nossa liderança, para que a gente possa ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do calor, do fogo do Espírito Santo, para assim então influenciar outras pessoas. Então é muito interessante que ele traz algumas citações, como por exemplo do Martin Lloyd Jones, que foi um pregador da igreja que dizia que a pregação é a teologia que se manifesta por meio de um homem que está pegando fogo. Ou também o que ele cita sobre Sansão, e como ele diz que é triste quando uma pessoa esquece que o seu poder está em Deus e confia no seu próprio know-how, ou seja, acredita na sua própria capacidade e às vezes esquece que é Deus quem opera. Ou também nos lembra da importância de nós sermos tão cheios do Espírito Santo que isso seja perceptível a outras pessoas, assim como foi com João Batista, que mesmo ele ainda criança, as pessoas olhavam para João Batista e pensavam, o que vai ser desse menino? Porque já viam a manifestação do Espírito de Deus na vida dele. Então eu quero clamar ao Senhor junto com vocês hoje, pedindo para que Deus nos incendeie, para que Deus nos incomode. Eu não gosto muito de usar esse termo, porque eu não acredito que Deus incomoda a gente, mas que a gente se sinta incomodado, não por Deus estar tocando nosso coração, mas por a gente muitas vezes estar apagando o Espírito Santo, estar frio espiritualmente, e que Deus possa acender a chama e reavivar nosso coração. Talvez você, no começo da sua caminhada com Deus, se sentia muito animado, muito entusiasmado. Eu gosto dessa expressão, entusiasmado. Depois você pode procurar na internet mais ou menos o que significa, né, e da onde é a origem da palavra entusiasmado, mas que talvez no começo da sua caminhada com Deus você se sentia sedento pela palavra, sedento pela presença de Deus, e talvez hoje você não esteja assim. Talvez você se sinta com mais ou menos o mesmo sentimento que Jó tinha quando ele sofreu as tentações ali, as provas que ele passou, perdendo tudo, e ele tinha saudades da época em que ele prosperava e que ele podia ajudar outras pessoas. Talvez você tenha mais ou menos esse sentimento com relação à sua fé, porque hoje talvez você não tenha mais aquele desejo de estar em comunhão com a igreja, ou aquele desejo por ler a palavra de Deus, ou a sede que você talvez tinha de estar em oração. A gente vai orar hoje para que Deus possa incendiar nosso coração, para que Ele aqueça o nosso amor por Ele, né? Uma coisa que é extremamente importante, que a gente esteja sempre apaixonado por Cristo, apaixonado pela palavra dEle, apaixonado pelas promessas que Ele nos garante, principalmente aquelas promessas com relação a estar em sua presença, com relação a ter a companhia dEle por onde a gente for, não só apaixonado por aquilo que a gente pode receber, mas principalmente aquilo que a gente pode viver
junto com o nosso Senhor. Então, eu quero orar junto com vocês para que Deus incendeie nosso coração. Também orar para que Deus avive a nossa fé e aqueça a nossa confiança nele. Que possamos ter uma fé que é viva, viva porque o nosso Deus morreu e ressuscitou, viva porque Ele está conosco e Deus não está morto, mas Ele está vivo para sempre e Ele é o autor da vida, Ele é a própria vida. E aquecer para que a nossa fé seja uma fé confiante, que a gente possa andar cada vez mais confiante, andando por fé, não pelo que a gente vê, não por obras, mas por fé naquilo que Jesus fez por nós e Ele garante por nós através do sacrifício que Ele executou no madeiro. Então, que Deus possa aquecer também a nossa fé, a nossa confiança nele e orar para que Deus possa nos usar. O Dr. Wesley Duell também cita no livro dele uma resposta dada por John Wesley quando um pastor perguntou para ele como é que ele conseguia conquistar a sua audiência. E ele respondeu: se o pregador estiver em chamas, as pessoas virão para ver o fogo. Então, que nós possamos ser faíscas para acender a chama do avivamento em nossos dias. Eu quero orar para que nós, a nossa geração, não importa, na verdade, qual geração especificamente, mas que em nosso tempo nós possamos acender a chama de um avivamento, que possamos ver Deus operando maravilhosamente em nossos dias e fazer de novo o que Ele já fez em muitas gerações no passado, através de muitos homens, que nós precisamos hoje ter um novo avivamento. Nós precisamos ser avivados, ser cheios do Espírito, cheios da presença de Deus, mais uma vez. Então possamos orar para que nós sejamos também instrumentos para isso. Sejamos usados como João Batista foi, preparando o caminho do Senhor. Então que nós também possamos preparar para que Deus possa operar em nosso tempo, na nossa terra, em nossos dias, para a glória dele. Vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço, Pai, por ter colocado o teu Espírito em mim. E eu oro para que eu seja incendiado pelo Senhor. Eu oro, Pai, para que a tua presença em minha vida possa tomar conta de todo o meu ser. Eu oro para que o teu Espírito em mim, Pai, possa me envolver de tal forma que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oro para que as pessoas possam perceber em minha vida que o Senhor é o meu pastor. Que as pessoas possam notar, Pai, que eu não precise falar para elas. Tão somente que elas possam saber, Pai, mesmo ouvindo falar sobre mim, ouvindo falar, Pai, sobre os meus irmãos que estão orando agora, que nós somos teus filhos. Então enche-nos da tua presença, Pai. Paulo advertiu que a gente não deve se embriagar com vinho, com nada, mas que sejamos cheios do teu Espírito. Que nada nos domine, Pai, senão a tua presença. Que o Senhor, sim, possa ter total controle sobre nós. E nos enche com o teu Espírito, Pai. Acende ou reaviva o dom que há em nós, Pai. Acende a chama do teu Espírito em nós. Que possamos queimar por ti, Deus. Incendiar. E que o Senhor seja exaltado. Eu oro, Pai, para que a gente esteja cada vez mais apaixonado pelo Senhor. Eu oro para que eu esteja cada vez mais apaixonado por Ti, Deus.
e que tudo o que eu gosto, todas as coisas boas, que o Senhor me permite viver aqui, Pai, tudo isso seja como se não fosse nada, comparado com o que eu vivo em Tua presença, comparado com estar, Pai, em oração, em sintonia com Teu Espírito, ouvindo a Tua voz. Que o maior prazer do mundo, Pai, seja nada comparado a estar com o Senhor. Assim como eu ouvi na pregação ontem, simplesmente estar aos Teus pés como Maria, ouvindo a Tua voz, escolhendo sim a boa parte, simplesmente rendido a Ti, Deus. Acende em mim essa chama. E também me ajuda a confiar mais em Ti, Pai. Aumenta a minha fé. Me ajuda a confiar mais no Senhor, Pai. Que através do Teu Espírito me envolvendo, aquecendo a chama em mim, eu possa andar em confiança, crendo no Senhor, Pai. Tendo total certeza de que o meu Pai está cuidando de tudo. O meu Pai é todo-poderoso. O meu Pai sabe o que faz. E que eu possa andar de fé em fé, crendo no meu Deus, crendo que o Senhor está no controle de tudo, fazendo, Pai, a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, cumprindo os Teus planos que não podem ser frustrados, garantindo as Tuas promessas contra as quais não tem nada que possa resistir, porque não haverão impossíveis para todas as Suas promessas, Deus. Eu creio em Ti. Eu sei que por mim o Senhor faz o sol parar, o mar se abrir. O Senhor é fiel a mim. Aumenta a minha confiança em Ti, Deus. Aumenta a minha fé. E eu oro, Pai, para que, à medida que o Senhor acende o fogo em mim, que eu possa ser usado, Pai, para espalhar essa chama. Que nós, como igreja, Pai, sejamos instrumentos do Senhor, faíscas que estão acendendo fogo, acendendo fogo, acendendo fogo cada vez mais, para que esse fogo se espalhe em nossas casas, em nossas famílias, em nossas vizinhanças, em nossas igrejas, em nossas cidades, em nossa nação e por todo o mundo. Em nome de Jesus, Pai, nos faz queimar pelo Senhor e desperta um avivamento em nós. Um avivamento, Pai, para a Tua glória, para que as pessoas reconheçam que há um Deus todo-poderoso, o Deus que fez os céus e a terra, que vive para sempre, o único Deus verdadeiro. Ó Deus, nos desperta, Pai. Eu ouvi ontem da pregação, ainda há 3 milhões de pessoas, 3 bilhões de pessoas, Pai. 3 bilhões de pessoas. Isso é uma grande porcentagem de todo mundo que ainda não te conhece, que ainda não ouviu do Senhor, Pai, que ainda não ouviu a boa nova de grande alegria. Pai, nós precisamos espalhar essa boa notícia. Nós precisamos espalhar essa boa notícia, Pai. Então nos usa. Nos usa, Pai, para que a gente não guarde para nós essa notícia. Assim como o Senhor falou comigo na história dos leprosos que encontraram as tendas dos inimigos cheias de comida, de riqueza,
E eles estavam aproveitando, mas chegou um momento em que eles falaram: isso que a gente faz não está certo, porque a nossa terra está faminta, sedenta, e nós estamos aqui aproveitando. Se a gente esperar e não ir correndo para contar essa boa notícia, a gente vai ser culpado. Então, Pai, eu oro para que, assim como esses leprosos foram contar a boa notícia de que havia alimento, que nós corramos pelo mundo, Pai, espalhando a boa notícia de que há o pão que dá vida, que é Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos incendeie. Vem com o teu fogo, Pai. Assim como o teu profeta clamou e veio o fogo do céu, que nós sejamos incendiados pelo Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa a frieza do nosso coração. Perdoa, Pai, porque a gente está muitas vezes acomodado. Mas que a gente fique incomodado, Pai. Incomodado, incomoda o nosso espírito, Deus. Para que a gente busque o Senhor dia e noite. E não aceite nada menos do que a plenitude da Tua presença. Ó, venha nos incendiar, Deus. Incendeia o meu coração. Eu oro para que comece por mim. Eu oro para que o Senhor comece a Tua obra no meu coração, Pai. Começa em nossos corações, Deus. Porque não é os outros que precisam mudar, não são os outros que precisam ter uma mudança, Deus. Cada um de nós, Deus, precisamos ter o dom reavivado dentro de nós. Então, Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de cada um de nós e começa a Tua obra em nós, Pai. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, a vida de um cristão é uma vida de oração. Viva ela. Que Deus lhe abençoe.